Existe um erro silencioso, quase invisível, que milhões de católicos cometem todos os dias, muitas vezes sem perceber, mas que Padre Pio enxergava com um terror sagrado em seus olhos. Você já parou para pensar que aquele gesto rápido, aquela mão que se move mecanicamente sobre o peito sem a devida atenção, pode não estar te protegendo como você imagina, mas sim deixando sua alma exposta? O santo de Pietrelcina nos deixou um alerta severo, uma revelação mística perturbadora sobre o que realmente acontece no mundo espiritual e como os demônios reagem quando o sinal da cruz é feito sem a devida reverência. O que você vai ouvir agora não é apenas uma curiosidade, é a chave fundamental para fechar as portas da sua vida contra o mal que nos rodeia invisivelmente e que muitas vezes ignoramos. Se você sente que suas orações às vezes parecem vazias ou que a proteção divina parece distante, a resposta pode estar exatamente na maneira como você traça esse sinal sagrado em seu corpo. Por isso, eu lhe peço com toda a seriedade: pare tudo o que estiver fazendo agora mesmo. Esqueça as notificações do celular, desligue a televisão, procure um lugar silencioso, pois este conhecimento exige reverência total e atenção absoluta. Estamos prestes a revelar o segredo para transformar um simples movimento de mão na arma mais poderosa que um cristão pode empunhar contra as trevas. Antes de descortinarmos esse mistério profundo, deixe seu like neste vídeo como um ato de compromisso com sua fé. E escreva nos comentários a frase: "Pelo sinal da Santa Cruz", selando assim sua intenção de receber e guardar esta verdade sagrada. Padre Pio de Pietrelcina não era um homem comum. Ele carregou as chagas de Cristo sangrando em seu corpo por 50 anos ininterruptos. Ele travou batalhas físicas contra demônios que deixavam marcas visíveis em sua pele, que quebravam objetos em sua cela, que o arremessavam contra paredes no meio da noite. E sabe o que é mais impressionante? Testemunhas oculares, freis que dormiam nas celas ao lado, ouviram os gritos, os estrondos, as conversas de Padre Pio enfrentando essas criaturas invisíveis com uma única arma principal: o sinal da cruz. Mas não era qualquer sinal da cruz. Era um gesto feito com uma lentidão reverente, com uma intensidade de fé que fazia o ar ao redor parecer tremer. Padre Pio via com clareza sobrenatural o que acontecia no mundo espiritual quando alguém fazia o sinal mecanicamente, sem pensar, sem fé consciente. Ele via os demônios simplesmente ignorarem aquele gesto vazio, como se fosse uma ameaça de papel, uma espada de brinquedo. Mas quando o sinal da cruz era feito com reverência verdadeira, com fé ardente, com meditação na paixão de Cristo, Padre Pio testemunhava essas criaturas do inferno fugirem aterrorizadas, como se tivessem sido queimadas por fogo divino. Este não é um ensinamento opcional para católicos que querem uma fé mais bonita ou mais profunda. Isto é uma questão de proteção real da alma contra forças invisíveis que nos espreitam constantemente, esperando qualquer brecha, qualquer porta entreaberta em nossa defesa espiritual. Padre Pio foi testemunha ocular, não apenas testemunha teórica, de como os demônios reagem diferentemente diante de um sinal da cruz feito com fé versus um feito por hábito vazio. E o que ele viu deve nos acordar do sono espiritual em que tantos católicos vivem. Eu preciso que você entenda a seriedade do que está acontecendo agora. Pause tudo. Feche todas as abas do navegador. Silencie completamente o celular. Porque o que você vai aprender nos próximos minutos é a diferença entre viver espiritualmente protegido ou viver vulnerável aos ataques invisíveis do inimigo. Vou fazer uma promessa concreta e séria. Quem aprender e aplicar o que será revelado terá acesso à arma espiritual mais poderosa contra as tentações que parecem invencíveis, contra as ansiedades que vêm do nada no meio da noite, contra os medos inexplicáveis que paralisam, contra os ataques invisíveis que você nem sabia que estava sofrendo. Sua vida de oração será transformada radicalmente. A proteção divina deixará de ser uma teoria teológica bonita e se tornará algo palpável,
experimentável, real no seu dia a dia. Situações que antes pareciam inexplicáveis, aqueles pesadelos recorrentes, aqueles desânimos súbitos que te derrubam sem motivo aparente, aquela sensação de opressão que às vezes invade seu quarto à noite, tudo isso começará a fazer sentido espiritual. E mais importante, você terá o conhecimento e o poder para combater eficazmente. Pense na sua própria vida agora. Quantas vezes você já acordou de manhã e fez o sinal da cruz rapidamente, quase sem perceber, enquanto sua mente já estava correndo para os problemas do dia? Quantas vezes você traçou aquela cruz sobre seu corpo como quem cumpre um ritual automático, uma tradição herdada da família, um costume de infância, mas sem pensar realmente no que aquilo significa? Você está longe de ser o único. Milhões de católicos ao redor do mundo vivem exatamente assim. Fazem o sinal antes das refeições mecanicamente. Fazem antes de dormir sem atenção. Fazem ao entrar na igreja por puro hábito social. E quando questionados por que fazem, a resposta mais comum é: porque sempre fiz desde criança, porque minha mãe me ensinou, porque é tradição da família. Tudo explicado de forma apenas humana, apenas cultural, apenas sociológica. Mas há uma dimensão que está sendo completamente ignorada. Há uma realidade espiritual profunda e real acontecendo, ou deixando de acontecer, naquele exato momento em que sua mão se move sobre seu corpo. E é essa realidade invisível que Padre Pio e os grandes santos da Igreja conseguiam enxergar. Eles viam o que nossos olhos carnais não conseguem ver. Eles percebiam o que nossa mente materialista moderna desconsidera. E o que eles testemunharam vai muito além dessa superficialidade em que tantos católicos vivem aprisionados. Agora preste atenção total, porque vou revelar algo que poucos padres têm coragem de ensinar abertamente. Existem 5 significados espirituais profundos e ocultos sobre o sinal da cruz que a maioria esmagadora dos católicos desconhece completamente. Cada um desses 5 significados revela uma camada mais profunda da realidade espiritual invisível que nos rodeia a cada segundo. Cada um traz uma mensagem específica de proteção e poder divino que foi comprada com o sangue preciosíssimo de Cristo na cruz do Calvário. E o 5º significado, aquele que revelarei no final, é o mais impactante e transformador de todos. É aquele que Padre Pio guardava como segredo místico para pessoas realmente comprometidas com sua proteção espiritual, para aqueles que desejavam verdadeiramente se blindar contra as forças organizadas das trevas. Você precisa ficar até o final absoluto deste vídeo, porque esse 5º significado pode mudar sua vida espiritual para sempre. O primeiro significado oculto é este. Quando você faz o sinal da cruz com as palavras "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", você não está apenas recitando uma fórmula católica bonita, não está apenas repetindo palavras religiosas tradicionais. Você está invocando literalmente, objetivamente, realmente a presença das 3 pessoas divinas sobre sua vida naquele momento. Você está criando um escudo espiritual trinitário ao seu redor. Pense nisso com profundidade. Deus Pai, o Criador de tudo que existe, o Todo-Poderoso que sustenta o universo inteiro com uma palavra, é invocado quando você diz "em nome do Pai". Naquele instante, você está pedindo a proteção do Criador. Você está se colocando sob o manto do Deus que é Pai amoroso, que cuida de cada fio de cabelo da sua cabeça, que conta cada lágrima que você derrama. Deus Filho, Jesus Cristo, o Salvador que morreu crucificado por amor a você pessoalmente, que derramou cada gota do seu sangue precioso para te resgatar das garras do inferno, é invocado quando você diz "e do Filho". Naquele momento sagrado, você está pedindo a redenção contínua. Você está trazendo o poder da cruz do Calvário para dentro da sua vida concreta. Você está dizendo: Jesus, eu me coloco sob o poder do teu sacrifício redentor. E Deus Espírito Santo, o purificador divino, o Consolador prometido,
Aquele que queima todo o pecado e toda mancha da alma como fogo santo é invocado quando você diz "e do Espírito Santo". Ali você está pedindo purificação profunda, fortalecimento interior, renovação completa da sua alma. Havia um homem chamado Giuseppe, em uma pequena cidade da Calábria, em 1955, que sofria de ataques de pânico terríveis todas as noites. Ele acordava sufocado, com o coração disparado, com um medo inexplicável que o paralisava. Os médicos não encontravam nada fisicamente errado. Então ele viajou até San Giovanni Rotondo para falar com Padre Pio. No confessionário, o santo olhou fundo nos olhos dele e disse com severidade: "Filho, você faz o sinal da cruz antes de dormir?" Giuseppe respondeu: "Faço sim, padre, todo dia desde criança." Padre Pio sacudiu a cabeça e replicou: "Você faz o movimento, mas seu coração não invoca a Trindade. Você traça uma cruz vazia no ar, e o inimigo sabe disso." Então, Padre Pio ensinou Giuseppe a fazer o sinal lentamente, pensando conscientemente em cada pessoa divina, invocando de verdade a proteção trinitária. Giuseppe testemunhou depois que nunca mais teve um único ataque de pânico noturno. A proteção se tornou real quando a invocação se tornou consciente. O segundo significado oculto está na geografia sagrada do corpo. Cada ponto que você toca quando faz o sinal da cruz tem um simbolismo espiritual profundo revelado pelos padres da Igreja primitiva. Quando você toca a testa dizendo "Em nome do Pai", você está selando sua mente, sua inteligência, seu pensamento. Você está pedindo sabedoria divina para compreender as verdades do Evangelho e para não ser enganado pelas falsas doutrinas que inundam o mundo moderno. Quantas pessoas hoje em dia caem em heresias, em ensinamentos distorcidos, em doutrinas de demônios disfarçadas de espiritualidade, simplesmente porque nunca selaram sua mente com a cruz de Cristo? A testa representa a capacidade de discernir o verdadeiro do falso, o bem do mal, a luz das trevas. Quando você toca o peito sobre o coração dizendo "e do Filho", você está reconhecendo que o amor infinito de Deus se manifestou no coração traspassado de Jesus na cruz. Você está pedindo que seu próprio coração seja transformado pelo amor divino, que você não viva apenas para si mesmo, mas para testemunhar o Evangelho em obras concretas de caridade. O coração é o centro das emoções, dos desejos, das paixões. Quando você sela o coração com a cruz, está dizendo: "Senhor, que eu ame o que tu amas e rejeite o que tu rejeitas." E quando você toca os ombros, primeiro o esquerdo dizendo "e do Espírito", e depois o direito dizendo "Santo." Você está traçando a linha horizontal da cruz, representando a passagem da morte para a vida, da miséria à glória, do pecado à graça. O ombro esquerdo simboliza o peso do pecado, a escravidão da carne, a morte espiritual. O ombro direito simboliza a liberdade dos filhos de Deus, a vida em abundância, a glória prometida. A passagem de um lado para o outro, essa linha horizontal que completa a cruz redentora, é o próprio movimento da salvação acontecendo em você. Havia uma jovem chamada Chiara em Milão, no ano de 1962, que sofria de uma angústia profunda no peito, uma dor emocional que nenhum remédio curava. Ela foi levada pelos pais até Padre Pio. O santo a ouviu e depois disse: "Filha, você nunca entendeu o que significa tocar seu coração quando faz o sinal da cruz." Ele ensinou Chiara a pausar quando tocasse o peito, a meditar por alguns segundos no coração traspassado de Jesus, a pedir que aquele amor crucificado curasse as feridas mais profundas da alma dela. Chiara obedeceu. Ela testemunhou depois que, em poucos dias de fazer o sinal da cruz com essa consciência no coração, a angústia começou a dissolver. Em 3 semanas, estava completamente curada. O que aconteceu? A graça divina fluiu através de um sacramento que ela antes fazia mecanicamente e agora fazia com fé consciente. O terceiro significado oculto é que cada sinal da cruz renova seu batismo.
Pense nisso. A primeira vez que você recebeu o sinal da cruz foi no dia do seu batismo, quando o padre ou diácono traçou a cruz na sua testa, marcando você como propriedade de Cristo, como ovelha do rebanho do bom pastor, como filho adotivo do Pai Celeste. Naquele momento você foi arrancado do poder das trevas e transferido para o reino da luz. Você foi libertado do pecado original. Você se tornou templo do Espírito Santo. E cada vez que você faz o sinal da cruz conscientemente, você está renovando tudo isso. Você está rejeitando novamente Satanás e todas as suas obras. Você está dizendo novamente: eu pertenço a Cristo, eu sou cristão, eu fui batizado em nome da Santíssima Trindade. O Catecismo da Igreja Católica, no número 257, ensina explicitamente que devemos começar o dia, consagrar nossa jornada e invocar a graça do Salvador fazendo o sinal da cruz. Não é opcional. Não é uma sugestão piedosa para católicos muito devotos. É a orientação oficial da Igreja para todos os fiéis. Por quê? Porque nossa identidade batismal precisa ser renovada constantemente. Vivemos em um mundo que tenta todos os dias nos fazer esquecer quem somos. Um mundo que quer nos convencer de que somos apenas animais evoluídos, que não há propósito eterno, que não existe pecado nem salvação. Mas quando você faz o sinal da cruz com consciência batismal, você está gritando para o universo invisível: eu fui marcado com o selo de Cristo. Eu tenho uma identidade eterna. Satanás não tem poder sobre mim. Mas será que tudo isso tem fundamento bíblico ou é apenas piedade católica sem base nas Escrituras? Escute com atenção. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, Deus ordena a um anjo: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um tal a testa dos homens que gemem e que suspiram por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. O tal era a última letra do alfabeto hebraico, e sua forma era exatamente uma cruz. T. Deus estava dizendo: marcarei com este sinal de proteção aqueles que são fiéis, aqueles que choram pelo pecado do mundo, aqueles que ainda me buscam em meio à corrupção generalizada. E o que aconteceu com os que receberam o tal? Eles foram protegidos da destruição que veio sobre Jerusalém. Os que não tinham o sinal foram consumidos. A Igreja reconheceu desde os primeiros séculos que esse tal, essa cruz marcada na testa dos eleitos, era uma prefiguração profética da cruz de Cristo. Desde o Antigo Testamento, Deus já revelava que marcaria e protegeria os seus escolhidos com um sinal visível. E qual é esse sinal hoje? O sinal da cruz que traçamos sobre nosso corpo. Quando você faz esse gesto devotamente, você está se identificando publicamente, mesmo que sozinho no seu quarto, como filho de Deus, como pessoa marcada pela paixão de Cristo, como alguém que está sob a proteção divina. E isso tem efeito real, objetivo, mensurável no mundo invisível dos espíritos. Se você está começando a entender a profundidade disso, se algo está despertando no seu coração agora mesmo, escreva nos comentários exatamente esta frase: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Não escreva por costume. Escreva como um ato de fé pública, como um compromisso real de que, a partir de agora, você vai fazer o sinal da cruz com a reverência que ele merece. E deixe seu like não como um gesto comum de YouTube, mas como um ato de caridade. Ao dar like, você está ajudando este conhecimento salvador a chegar a milhares de católicos que estão espiritualmente vulneráveis, que sofrem ataques inexplicáveis, que vivem com medo e ansiedade, porque ninguém nunca lhes ensinou a usar corretamente a arma que Deus colocou em suas mãos. O quarto significado oculto vai te surpreender. O sinal da cruz é um sacramental oficial da Igreja Católica que, quando feito com devoção, concede indulgência parcial. Isso significa remissão das penas temporais dos pecados que você cometeu. Não é magia. Não é superstição.
É poder real concedido por Deus através da autoridade que Cristo deu à sua igreja. Quando você faz o sinal da cruz conscientemente, Deus aplica sobre você os méritos infinitos da paixão de Cristo, diminuindo o tempo que sua alma precisaria passar no purgatório sendo purificada. Quantas indulgências você já desperdiçou fazendo o sinal mecanicamente? Quantas graças extraordinárias escorreram pelos dedos simplesmente porque sua mente estava em outro lugar? Mas tem algo ainda mais poderoso. Os demônios fogem do sinal da cruz feito com fé verdadeira. Não é lenda piedosa. Não é exagero espiritual. É ensinamento explícito da tradição dos apóstolos, documento do século III, que diz textualmente: este sinal da paixão opõe-se ao diabo e protege contra o diabo, se é feito com fé. Se é feito com fé. Essa é a chave. Padre Pio testemunhou inúmeras vezes como os demônios que o atacavam fisicamente, que quebravam móveis, que o arremessavam, que o esbofeteavam no meio da noite, fugiam aterrorizados quando ele traçava o sinal da cruz com reverência intensa, meditando na paixão, invocando o sangue de Cristo. Ele via essas criaturas hediondas do inferno recuarem como se tivessem sido queimadas por fogo divino. Havia um padre jovem chamado Dom Marco, em Foggia, no ano de 1958, que começou a ter pesadelos terríveis. Ele sonhava com criaturas grotescas que o perseguiam, que tentavam sufocá-lo. Ele acordava suando, com o coração disparado. Foi consultar Padre Pio. O santo o olhou com severidade e perguntou: "Você faz o sinal da cruz antes de dormir?" Dom Marco respondeu: "Faço, padre, como todo padre faz." Padre Pio replicou: "Mas você faz pensando na paixão de Cristo ou faz pensando no que vai pregar amanhã?" Dom Marco admitiu que fazia mecanicamente. Então Padre Pio o ensinou: "Antes de dormir, ajoelhe-se. Faça o sinal da cruz lentamente, pensando em cada ferida de Cristo. Diga em voz alta: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Depois durma em paz, sabendo que Cristo crucificado é mais forte que todas as legiões do inferno." Dom Marco obedeceu. Nunca mais teve um único pesadelo. Os demônios que o atormentavam fugiram diante de um sinal da cruz feito com fé consciente. E agora chegamos ao quinto e mais importante significado. Aquele que Padre Pio considerava o divisor de águas entre uma vida espiritualmente protegida e uma vida vulnerável. Escute com toda a atenção, porque isso pode salvar sua alma. Quando o sinal da cruz é feito mecanicamente, sem atenção, sem fé consciente, sem reverência, ele perde quase completamente sua eficácia espiritual. É como uma armadura cheia de buracos. É como uma porta que você pensa que está trancada, mas na verdade está apenas encostada. É uma proteção aparente, não real. E o inimigo sabe disso. Padre Pio via no mundo espiritual. Ele testemunhou repetidas vezes como os demônios simplesmente ignoravam, ou até zombavam, de um sinal da cruz feito por hábito vazio, feito enquanto a pessoa estava pensando em outras coisas, feito rapidamente para cumprir obrigação. Mas, quando o sinal da cruz era feito com reverência, com lentidão deliberada, com fé consciente e amor profundo a Cristo crucificado, Padre Pio via essas mesmas criaturas infernais fugirem aterrorizadas, gritando de dor, incapazes de suportar o poder daquele gesto santificado pela fé verdadeira. Não basta fazer o gesto correto, tocando testa, peito, ombros na ordem certa. É preciso fazer com o coração totalmente presente, meditando brevemente na paixão de Cristo, invocando sinceramente as três pessoas divinas. Este é o segredo. Esta é a diferença entre viver protegido ou viver espiritualmente nu diante dos ataques invisíveis. Como você sabe se está fazendo corretamente? Existem sinais de discernimento espiritual. Quando o sinal da cruz é feito com fé verdadeira, você deve experimentar paz interior imediata.
Não uma emoção sentimental passageira, mas uma paz profunda que vem do Espírito Santo. Você deve sentir clareza mental, como se uma névoa tivesse sido dissipada da sua mente. Você deve experimentar fortaleza súbita contra tentações que segundos antes pareciam irresistíveis. Algumas pessoas testemunham até sensações físicas, um calor no coração, uma presença protetora ao redor, uma certeza interior de que foram ouvidas por Deus. Mas, cuidado, nem toda sensação vem de Deus. O critério fundamental é estar em estado de graça. Você precisa confessar seus pecados mortais regularmente, porque a graça santificante é o canal através do qual o poder dos sacramentais flui. Precisa ter intenção pura. Não fazer o sinal da cruz para impressionar outras pessoas. Não fazer por superstição, pensando que é um amuleto mágico, mas fazer por amor verdadeiro a Cristo e por desejo sincero de proteção divina. E, acima de tudo, precisa acompanhar com fé consciente nas palavras que você está pronunciando. Cada sílaba deve significar algo real para você. Em nome do Pai não pode ser apenas som vazio saindo da sua boca, mas uma invocação real do Criador. E do Filho, precisa trazer à memória o amor de Jesus morrendo na cruz por você. E do Espírito Santo deve ser um pedido ardente de purificação e renovação. Antes de fazer o sinal da cruz, você precisa se preparar interiormente. Pare tudo por 2 ou 3 segundos. Feche os olhos, se possível. Esvazie sua mente de todas as distrações que estão gritando por atenção. Faça uma breve oração mental pedindo a Deus que abra seu coração para receber a graça daquele momento. Se você puder, esteja em estado de graça. Confesse-se regularmente, pelo menos uma vez por mês, para que o canal da graça divina esteja sempre limpo e desobstruído. Cultive uma vida de oração diária, porque o sinal da cruz não deve ser um gesto isolado, perdido em meio a uma vida espiritualmente vazia, mas parte de um relacionamento vivo e contínuo com a Santíssima Trindade. Se possível, faça o sinal da cruz com água benta. A água benta é outro sacramental poderosíssimo que intensifica o efeito de purificação e proteção. Tenha sempre um pequeno frasco de água benta em casa, no criado mudo ao lado da cama, na entrada da casa. E quando fizer o sinal, faça lentamente. Cada movimento deve ser deliberado, reverente, como se você estivesse realmente marcando fisicamente a cruz de Cristo sobre seu corpo. Porque é exatamente isso que você está fazendo espiritualmente. Durante o sinal da cruz, siga este método. Ao tocar a testa dizendo, em nome do Pai, medite por um segundo que Deus Criador está selando seus pensamentos e lhe dando sabedoria para discernir verdade de mentira. Ao tocar o peito dizendo, e do Filho, recorde que Jesus morreu na cruz especificamente por você. Derramou seu sangue pensando em você e que seu coração deve arder com esse mesmo amor sacrificial. Ao tocar o ombro esquerdo dizendo, e do Espírito, reconheça honestamente suas misérias e pecados. Tudo que te prende ao lado esquerdo da cruz, o lado da morte e do pecado. Ao tocar o ombro direito dizendo Santo, celebre com gratidão a passagem para a graça, para a vida, para a glória pela força, purificadora do Espírito Santo que te tira do lodo e te coloca na rocha. E ao dizer Amém, cele tudo com fé absoluta, sabendo que você foi verdadeiramente ouvido e protegido pela Santíssima Trindade. Depois de fazer o sinal da cruz, não corra imediatamente para a próxima atividade. Permaneça alguns segundos em silêncio. Fique em atitude de escuta interior. Permita que a graça penetre profundamente na sua alma. Perceba a paz que desceu. Observe a clareza mental que surgiu. Esteja atento à palavra específica que Deus quer lhe dar naquele momento. Pode ser uma inspiração súbita, uma lembrança de algo que você precisa fazer, um perdão que precisa conceder, uma pessoa por quem deve rezar. Não ignore essas inspirações.
São presentes do Espírito Santo fluindo através do sacramental que você acabou de fazer com fé. Leve essa consciência para os momentos-chave do dia. Ao acordar, antes mesmo de sair da cama, faça o sinal da cruz lentamente, consagrando todo o dia que começa. Antes de cada refeição, não apenas trace o sinal mecanicamente, mas agradeça sinceramente e peça que Deus abençoe aquele alimento. Ao sair de casa, faça o sinal da cruz pedindo proteção para a jornada. Diante de cada tentação forte que surge, trace imediatamente a cruz sobre você, invocando o poder do sacrifício de Cristo. Antes de dormir, encomendem-se à Trindade, pedindo proteção durante o sono quando você está mais vulnerável. E tem uma missão que você não pode ignorar. Ensine seus filhos, netos, sobrinhos, afilhados a fazer o sinal da cruz corretamente. Não apenas ensine o movimento mecânico. Explique cada parte. Conte que quando tocam a testa estão pedindo sabedoria divina. Que quando tocam o coração estão lembrando do amor de Jesus. Que quando passam de um ombro para outro estão saindo da morte para a vida. Faça com que a próxima geração não cresça fazendo mecanicamente, mas compreendendo o tesouro espiritual que possui. E compartilhe este conhecimento com sua comunidade paroquial, seus grupos de oração, suas redes sociais. Milhões de católicos estão espiritualmente desprotegidos neste exato momento simplesmente por ignorância. Você que descobriu essa verdade não pode ficar em silêncio. O sinal da cruz não é um detalhe pequeno da vida católica. Não é um enfeite piedoso opcional. É a arma espiritual por excelência. É o resumo de toda a nossa fé. Trindade e redenção em um único gesto. É a porta de entrada para uma vida protegida e vitoriosa contra o mal. Padre Pio, que sofreu ataques físicos de demônios durante décadas, que recebeu os estigmas sangrando por 50 anos, que via o mundo espiritual como poucos santos viram, sempre insistia em fazer o sinal da cruz com lentidão, com um cuidado extremo, com profunda reverência. Por quê? Porque ele sabia o poder real contido nesse gesto aparentemente simples. Ele sabia que não era apenas um símbolo bonito, mas uma arma forjada no Calvário, com o sangue do Filho de Deus. Você está sendo convidado agora a entrar nesse mesmo caminho vivido pelos santos. Fazer de cada sinal da cruz uma mini-renovação do seu batismo, uma mini-profissão de fé na Trindade, uma mini-invocação das três pessoas divinas, uma mini-meditação da paixão de Cristo. Transformar esse gesto de segundos em um portal para o sobrenatural, em uma janela para a tetraeternidade, em uma ligação direta com o céu. Agora vamos fechar com uma grande oração. Coloque sua mão direita pronta para fazer o sinal da cruz, mas não faça ainda. Primeiro esvazie sua mente. Respire fundo. Peça ao Espírito Santo que abra seu coração. E agora faça comigo, lentamente, com toda a reverência de que você for capaz. Pai Criador, quando toco minha testa, sela minha mente com tua sabedoria eterna. Protege meus pensamentos de toda heresia, de todo engano, de toda mentira do inimigo. Que eu discirna sempre a verdade do Evangelho. Jesus Salvador, quando toco meu coração, marca-o com teu amor crucificado. Cura todas as minhas feridas interiores. Queima todo o pecado, toda mágoa, todo o ressentimento. Que meu coração pulse com o mesmo amor que te levou à cruz por mim. Espírito Santo purificador, quando passo do ombro esquerdo para o direito, arranca-me da morte do pecado e transporta-me para a vida da graça. Dá-me força sobrenatural para carregar minha cruz diária com sentido redentor. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, protege-me contra todo ataque invisível do inimigo. Fecha toda a porta espiritual que ficou aberta por negligência ou pecado. Revela-me agora a palavra específica que precisas me dizer hoje. Por intercessão de São Pio de Pietrelcina, que combateu demônios durante toda a vida com esta arma santa, ensina-me a nunca mais fazer o sinal da cruz mecanicamente,
mas sempre com a reverência de quem sabe estar diante do maior mistério de amor da história. Amém. Vá agora em paz, protegido pela cruz de Cristo, e seja testemunha viva deste poder para todos ao seu redor.